No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o anúncio oficial por parte da fabricante de chips, a TSMC, onde, segundo esse anúncio, a mesma diz que vai aumentar o preço dos chips da Apple em 3% e da AMD em 5%. Aumenta os preços das marcas para breve, coloca o fone ao ouvido ou aumenta o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. Pois é, meus amigos, era inevitável. A maior fabricante do setor asiático, a TSMC, decidiu anunciar perante ao mundo, perante a imprensa, o aumento no custo da produção dos seus chips, onde diversas marcas, diversas fabricantes vão ser impactadas diretamente com esse aumento. Uma delas vai ser a Apple, em que, segundo a TSMC, diz que vai ser de 3%, e da AMD, que vai ser de 5%. E as outras fabricantes que fazem parte e que têm protocolo ou parceria com a TSMC, pode chegar a haver aumentos até 20%. Há diversas marcas que vão estar englobadas nesse aumento. Já era expectável que mais tarde ou mais cedo, aliás, eu tinha-vos trazido recentemente num episódio em que eu tinha feito referência sobre a escassez dos chips e era inevitável. Aliás, eu lembro-me que até nessa notícia eu tinha feito a referência a que até poderia ter impacto no setor automóvel, ou seja, tudo o que englobe chips, tudo o que englobe um setor automatizado, ou seja, a gente praticamente tem tudo o que tem a tecnologia, tem chips englobado lá dentro, ou seja, quando vocês abrem qualquer dispositivo vão ver centenas, se não milhares de componentes lá dentro e cada componente desse pode ser um chip, pode ser outra coisa qualquer, mas com a escassez de chips, conforme eu vos tinha dito, era mais tarde ou mais cedo, isso ia ter impacto no setor tecnológico e tudo o que engloba tecnologia vai tudo a eito, ou seja, vai desde eletrodomésticos, setor automóvel, telemóveis, ou seja, tudo e mais alguma coisa. E agora a Apple, que tem a apresentação para breve, especula-se se no anúncio dos novos iPhones, dos novos Apple Watch e por aí fora, se serão impactados. Eu, na minha opinião, eu acho que ainda não vai ser. Ou seja, o anúncio da TSMC foi recente. Acredito que isto possa só ter impacto, mas lá está, volto a frisar, isto é a minha opinião e posso estar completamente enganado. Mas creio que isto fará impacto ou terá impacto a partir do próximo ano 2022. Acredito que até ao final deste ano ainda se mantenham em vigor os contratos atuais, ou seja, aquilo que foi acordado recentemente, ou que ainda esteja em vigor os contratos atuais, e mantendo-se em vigor os contratos, parte-se do princípio que os valores mantenham-se ainda à mesma, mesmo que a empresa já esteja a passar por essa situação. Convenhamos que existe contratos, existe o cumprimento realmente desses contratos. Por isso acredito que ainda este ano não acredito que a Apple possa mexer, ou então até pode já
querer já aumentar o preço, que a Apple é dona e senhora nesse tipo de situações, possa querer aumentar o preço já dos dispositivos e alegar qualquer outra coisa. Ou seja, tivemos a questão, por exemplo, da retirada dos carregadores, que era uma coisa que já se especulava, mas pensava-se, ou seja, todo o setor tecnológico pensou que que a Apple desse durante um ano tempo aos usuários para fazer essa adaptação, mas foi logo de imediato. Ou seja, quando a Apple decidiu que iria retirar os carregadores, todo o mundo, ou seja, as pessoas que acompanham a tecnologia e que são portadoras desse tipo de dispositivos, toda a gente pensou que a Apple iria nesse ano ainda facultar o carregador, mas já anunciar que no próximo ano seria a retirada dos carregadores, mas não, foi logo uma retirada imediata. Por isso eu também não descarto a possibilidade já deste ano, na apresentação do iPhone 13, da apresentação do iPhone 13 e do Apple Watch 7, e até mesmo supostamente se vier os AirPods 3, a terceira geração dos AirPods, que possa também já ter impacto. Ou seja, conforme eu vos disse, tudo o que é tecnologia tem chips englobados e vai tudo a eito e acaba por ser tudo prejudicado pela mesma medida. Por isso, não descarto que a Apple possa já cometer essa decisão, possa já implementar essa decisão, mas ainda assim tenho as minhas reservas e ainda acredito, ou ainda tenho uma réstia de esperança, que este ano ela ainda possa manter o preço dos seus equipamentos ainda ao preço do ano passado, ou seja, que seja apresentado os novos equipamentos ou exatamente ao mesmo preço. Pode fazer talvez ali um ajuste de $20, mais coisa, menos coisa, mas acredito que ainda assim possa manter os mesmos preços. O caso da AMD também é extremamente grave, porque sendo a AMD responsável por processadores, por gráficas e por aí fora, ou seja, todo um setor de portáteis, PCs de secretária ou outra coisa qualquer que tenham estes chips lá englobados, ou seja, principalmente no mundo corporativo, né, no mundo empresarial e no mundo escolar, vão ser logo os dois setores que mais impacto vão ter, ou seja, tanto as empresas como as escolas, e quem tenha que ter computadores ou portáteis ou outra coisa do género, seja para a parte pessoal, profissional ou escolar, acaba por ter impacto nesta situação. Por isso é esperar que em breve, seja ainda este ano ou muito provavelmente no próximo ano, quando vocês forem pesquisar preços de um determinado equipamento ou de um determinado dispositivo, seja online ou em loja física, vocês possam ver que houve um ajuste de preços. Acredito eu que deve estar muito para breve, por parte das marcas e das fabricantes, o anúncio desse dito aumento, ou seja, acredito eu que as marcas, através dos seus sites oficiais ou através dos seus meios de comunicação oficial, possam já começar a notificar os seus usuários, os seus clientes, que em breve irá haver um ajuste de preços. Ou seja, vão começar a fazer, tal como a Netflix fez agora recentemente, a avisar via e-mail ou via aplicativo, a dizer atenção, que em breve, de determinada data, de determinado mês, vai haver um ajuste de preço por conta da questão do catálogo, que vai haver um aumento de catálogo e por isso, por si só, tem um aumento de preço. E aqui, provavelmente, as fabricantes e as marcas farão o mesmo. Tenho pena, porque de facto uma das partes negativas, houve várias partes negativas, obviamente, que esta pandemia causou na vida das pessoas, mas no que à tecnologia diz respeito, a maior pancada foi sem dúvida nenhuma esta questão de escassez de recursos. Houve também esta questão de muitas fábricas, muitas linhas de produção por conta das pessoas estarem infectadas e de ter havido confinamentos. Houve muitas fábricas que fecharam, houve muitas fábricas que mesmo continuassem a laborar, ou seja, mesmo continuassem a trabalhar, tiveram os seus
ativos, ou seja, os seus trabalhadores infectados, o que por si só prejudicou diretamente as linhas de produção. E também temos uma questão que já vem bem de trás desde há muitos anos, que é a questão de que a gente anda a consumir demasiados recursos do nosso planeta, ou seja, mais tarde ou mais cedo, por mais que a gente queiramos ter recursos disponíveis no nosso planeta, simplesmente o nosso planeta vai dar um basta e vai dizer, pá, daqui já não levam mais nada. Isto, claro, estou a fazer aqui uma alusão, né? Mas mais tarde ou mais cedo é isso que vai acontecer, porque se vocês olharem um pouco friamente e pararem para analisar com muita calma, vão perceber que dá uns bons anos para cá o consumismo por parte do ser humano, ou seja, por todos nós, tem sido cada vez maior. Estamos a usar cada vez mais recursos, ou seja, se antigamente a gente comprava um smartphone, ou neste caso um telemóvel, estamos a falar já há muitos anos atrás, quando a gente comprávamos, por exemplo, um telemóvel durava talvez 5, 6, 7, 8, 10 anos nas nossas mãos, mesmo já com a bateria toda viciada e por aí fora. Quando a gente comprava um computador ficava nas nossas mãos para aí 10, 15 anos. Quando comprávamos uma televisão ficava nas nossas mãos 10, 15, 20 anos. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia praticamente trocamos de telefone todos os anos. Hoje em dia compramos um computador, ao fim de 2 anos já estamos a achar que está lento e em vez de tomarmos certas e determinadas medidas ou cuidados decidimos trocar. Se compramos, por exemplo, um frigorífico ou uma máquina de lavar, ao fim de 2 anos já estamos a trocar, e as próprias empresas, ou seja, fomos nós como seres humanos, como consumidores, como usuários, que tomamos vítimas da pressão que é colocada no nosso dia-a-dia, tomamos a decisão de querermos fazer essa troca, ou seja, de querermos aumentar o nosso consumo. E por outro lado da moeda temos também a parte das fábricas, a parte das marcas, a parte do negócio, a parte empresarial, que decidiu cada vez mais não ficar satisfeita com os lucros obtidos ao longo destes anos. Ou seja, é aquela velha história que quanto mais querem, ou quanto mais têm, mais querem. Ou seja, se hoje tenho 10 milhões, amanhã quero 20 e assim sucessivamente. E para obter esses lucros há que cada vez mais colocar no mercado coisas à venda para fazer os consumidores, os usuários comprarem desenfreadamente sem pensarem 2 vezes. Ou seja, a junção do aumento do consumismo pela nossa parte e a junção do parte do negócio querer aumentar cada vez mais os seus lucros deu entre aspas, uma fusão explosiva. E isso tem um impacto negativo no nosso planeta e mais tarde ou mais cedo os chips ou os componentes ou os dispositivos eletrónicos, mais tarde ou mais cedo, acabam por criar escassez e não tem mais para onde recorrer. Mas também a pandemia veio praticamente pôr a cru, fez cair o véu sobre essa situação e mostrar perante a todos nós a realidade em que temos vivido nestes últimos anos. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.